Ok. Eu quero falar sobre mentiras, desastres e confissões. Que título estranho, pastor. Eu tenho descoberto que muitas pessoas não avançam nas suas vidas espirituais porque a sua vida está construída em cima de mentiras. A sociedade cria um padrão, às vezes bonitinho, de valores. E muitas pessoas querem ter um tipo de vida que é fictícia, que não é real. Eu digo que eu sempre não sou, às vezes, a melhor pessoa para conversar sobre certos assuntos, porque eu sempre encaro a vida do ponto de vista muito real, muito pé no chão, crendo na palavra de Deus, profetizando o futuro, acreditando no Deus do impossível, porém em cima de verdades. Alguns anos atrás, nós tivemos aqui no Rio a queda de um edifício lá na Zona Sul, chamado-se Palace 2. Quem lembra dessa história? E eu me lembro que na época foi comprovado tecnicamente que aquele prédio ruiu porque o material usado era um material de última categoria, areia com sal, né, que não dá liga. Você sabe que a areia do rio, ela que é a própria areia para a construção. E a areia da praia não serve para a construção civil por causa do sal, que não permite uma liga mais profunda entre os elementos que compõem o concreto. Então, o prédio desabou, o cimento que foi usado na quantidade errada. Você vai ver o pedreiro falando assim, traço 3 por 1, traço 4 por 1, traço 5 por 1, quando é uma coisa bem rala. E eles usaram na estrutura um traço em que levava uma quantidade de cimento muito pouco e, consequentemente, também acabou contribuindo para a não sustentação dessas vigas, dessa estrutura. O prédio desabou, morreram pessoas naquela ocasião, responsáveis foram presos, pessoas ficaram sem casa, prejuízos com perdas de vidas e de bens. Tem gente que ainda hoje está na justiça, há pessoas que não aceitaram fazer um acordo, ainda estão lutando. E o que isso tem a ver com o que nós vamos falar? Isso tem a ver, irmãos, porque construir uma vida na base de mentira é mais ou menos programar um desastre desse. Só que não é um desastre de um prédio, é um desastre de uma vida. E eu queria começar esta noite para falar sobre mentira em primeiro lugar. Eu queria que você lesse comigo 1 João capítulo 2, versículo 21. Leia aqui comigo. Primeira epístola de João, capítulo 2, versículo 21. Antes do Apocalipse, amém? Capítulo 2, versículo 21, acho que é isso. Eu acho que é isso. Não. É 1 João 2, 21. Não vos escrevi, todo mundo comigo? Porque não saibais a verdade. Antes, porque o quê? Sabeis. E porque a mentira alguma jamais procede o quê? Então, aqui está se dando um princípio. A palavra de Deus está nos ensinando aqui que nenhuma verdade procede da mentira. Amém? Não tem como. Eu vou estabelecer um sistema para a minha vida, meio que
falso, aquela verdade só existe para mim, mas ela não é a verdade, não é essencial. E a mentira, irmãos, tem sido a fuga para muitas pessoas. Pessoas que vivem uma vida na base da mentira. A mentira tem sido a saída para as pessoas que não querem sofrer com a realidade, com a verdade. Então eu crio uma fantasia, eu fantasio sobre isso, sobre aquilo, né? Eu me lembro de muitos anos atrás, essa moça ela ficou até zangada comigo, porque ela era uma moça que protestava tudo. Ela depois eu vim saber, ela realmente era filiada ao PT, né? Quando o PT era um partido sério. Hoje o partido do PT é PT, Partido dos Trambiqueiros, né? Tanto é que metade da direção do PT é uma quadrilha que está presa lá em Brasília agora. Então falaram tanto do Collor, meteram tanto cacete no Collor, no PC Faria, e fizeram pior, estabeleceram uma quadrilha no governo, né? Que agora foi condenada. Viva o nosso pretinho maravilhoso, né? O Joaquim Barbosa, que botou para quebrar, mesmo aquele Lewandowski lá, que eu não sei quais as intenções dele, mas a verdade é que eu tinha uma menina que ela protestava tudo. E um dia eu virei para ela e disse assim: minha filha, você é muito jovem, você está criando uma vida fictícia. Ninguém suporta viver com uma pessoa que vive reclamando e protestando o tempo todo. Já pensou, estou na cama com o marido, levanta a bandeira, PT. Hoje não, porque você não cumpriu o estatuto do partido. Pastor, só pensa umas bobagens. Eu fico pensando que uma pessoa que vive reclamando, irmãos, ela é insuportável de viver. E às vezes vai aqui um ensinamento. Às vezes você está na companhia de pessoas assim, acaba roubando a tua alegria, roubando a tua paz. E essa moça era assim, eu disse assim: minha filha, você pensa casar um dia? Eu penso. Eu disse: então muda, porque nenhum marido vai aguentar isso não, nenhum homem suporta isso. Não, porque eu não abro mão dos meus ideais. Não estou falando que você abrir mão dos seus ideais. Eu estou falando que você tem que aprender que tem hora para tudo. Você está criando um mundo fantasioso, que não é real. Isso não existe. As coisas são diferentes, as pessoas são diferentes. Você está criando um mundo fictício na sua mente. O mundo real é diferente. As pessoas não suportam isso. Conclusão, ela está solteirona até hoje. A mentira tem sido fuga para muitas pessoas que começam a construir, às vezes com mentirinhas, com coisinhas pequenas, e essas mentirinhas vão virando mentironas, e para Deus não há diferença entre mentirinha e mentirona. É mais ou menos como o concreto que foi feito do prédio que desabou. Eu começo a colocar um elemento na estrutura da minha vida que não vai suportar quando vier as crises. Aquele sal que a areia da praia tem e que impede a ligadura do cimento, cria obstáculo, né? A falta de cimento, a falta de um elemento de consistência, de verdade, acaba criando mais ou menos isso, uma vida edificada em fantasias. Engano é uma forma de mentira que leva você a pensar errado, que leva você a construir errado. E vai chegar um momento que isso vai ter problema. A mentira destrói em todo o tempo. Você sabe que em Gênesis 3:13, nós lemos aqui a semana passada, que o homem começou a entrar por esse caminho de mentira. E depois dele ter desobedecido a Deus, ele vai e começa a tentar a justificar determinadas atitudes. Todas as vezes que você começa a botar panos quentes sobre uma atitude que tem que ser encarada com verdade, você está criando um ambiente de mentira.
um ambiente que não é verdade. Isso é uma questão de tempo, isso vai explodir. Por isso, nenhum casal que namora, que é noivo, ou começa a construir uma vida a dois, pode construir uma vida a dois sem uma franqueza, sem uma honestidade na colocação, no ponto de vista. Não significa que você, irmãos, todo mundo tem que pensar igual. Ouça bem, você pode conviver com as pessoas que pensam diferente, porém respeitando aquelas verdades. Então, muitas pessoas tentam até um determinado momento construir essas vidas e que não vai funcionar. O engano, eu estou me lembrando de Jacó. Jacó tentou construir uma vida em cima do engano. Que engano? Ele enganou o irmão, ele deu um tremendo 7-1 no irmão, né? Fez o irmão vender o direito de progenitura e depois ele, junto com a irmã, com a mãe, armou um plano. O pai reconheceu, botou um pelo para dizer que era o irmão mais velho. Uma mentirada tremenda foi forjada. E depois, a Bíblia diz que aquilo que o homem semeia, ele o quê? Ele encontrou um sogro pior do que ele, que enganou ele também. Então, quem mente acaba sofrendo também com mentiras. Uma pessoa não pode ser enganada pela própria mentira. Queria ler um texto aqui, porque muita gente acha que a mentira é inocente. E eu estou tentando dizer a você aqui essa noite que nós somos o povo que constrói a vida em cima de verdades, amém? E as verdades que são não relativas, verdades absolutas, que é a verdade do Evangelho. Amós, capítulo 2, versículo 4, vem aqui comigo, só para você ter uma posição bíblica. Quem achar me avisa, tá? Hã? Ih, agora. Fala antes de que livro e depois de que livro tá. Fala aí. Aí piora. Amós, onde é que está Amós? Depois de Joel. Aí, o que é Joel? Alguém achou? Eu não achei não, estou aqui perdido. Rapaz. Aqui, Oséias, cadê? Pulei o Oséias. Alguém sabe onde está Naum? Vamos lá. O que é que diz aí? Amós 2,4? Lê para mim bem alto. Ih, está muito feio. Lê, César, bem alto. Assim diz o Senhor, por 3 transgressões de Judá e por 4, não retirarei o castigo, porque rejeitaram a lei do Senhor e não guardaram os seus estatutos, antes se deixaram enganar por suas próprias mentiras, após as quais andaram seus pais. Se deixaram enganar pela própria mentira. Você já viu aquela história da pessoa fazer a mentira a verdade? Dizem os estudiosos sobre isso, que se uma pessoa repetir uma mentira muitas vezes, ela acaba acreditando que aquilo é verdade. Quantos já ouviu falar sobre isso? É isso que a Bíblia está tratando aqui. Eles começaram a falar tanto uma mentira, que acreditaram que aquela mentira era verdade, e começaram a construir a vida em cima daquilo. Está entendendo o que eu estou falando? Isso é um perigo, irmãos. Porque a mentira, na verdade, é a brecha que Satanás precisa para entrar na vida de uma pessoa. A Bíblia classifica o diabo como o pai da mentira. Então, se eu começo a montar mentiras na minha vida, né? Mentira nas minhas declarações de amor, mentiras na minha posição,
em relação a tantas outras coisas que eu preciso realizar e fazer. A mentira, ela vai começando a penetrar e você começa a achar que aquilo é normal. Eu conheço gente que começa a viver tanto da mentira que ela acha que a mentira faz parte da vida dela e ela vai caminhando assim. Mas ouça o que eu vou falar sobre mentira para você. Um filho de Deus perde a força quando ele começa a abrir a sua vida para a mentira. A mentira começa a tirar o sabor, a mentira começa a tirar a segurança, a mentira viabiliza o medo, a entrada do medo, porque se eu estou falando uma mentira, algum momento pode ser descoberto, algum momento pode ser percebido. A mentira, irmãos, a Bíblia chega a afirmar que é um espírito que começa a entrar no coração, na mente. Não é o espírito que a pessoa fica possuído, se sacudido. É um espírito que começa a sugerir na nossa mente, no nosso interior, uma série de coisas que você pode... Não, isso não tem nada demais, isso é assim mesmo, todo mundo faz, todo mundo é. E quantas pessoas acabam com as suas vidas destruídas, tal qual aquele prédio que eu comecei falando, desabada, porque num determinado momento, aquela mentira não vai suportar alguma verdade. Estou falando tudo isso porque uma das coisas que a Bíblia diz é que o inferno está reservado aos mentirosos. Este assunto é tão sério que, se você ler aqui, eu queria que você lesse comigo em Apocalipse 22:15. Vem aqui, para você saber que esse negócio de mentira é tão sério que a Bíblia reserva uma condenação terrível para os mentirosos. Apocalipse 22:15, que eu li aqui e estou procurando outra coisa. Apocalipse 22:15. Alguém achou? Alguém pode ler bem alto? Todos que amam e praticam mentira. A Bíblia diz que eles vão ficar fora de quê? Fora da vida eterna. Se você ler o versículo 14, diz assim: bem-aventurado aqueles que lavam as suas vestiduras no sangue do Cordeiro, para que lhes assista o direito. Que direito? A árvore da vida. Está falando da árvore da vida, que é a vida eterna. E entrem aonde? Na cidade pelas portas. Fora ficam os cães, os feiticeiros, os impuros, os assassinos, os idólatras e todo aquele que ama e pratica a mentira. Então a Bíblia coloca no mesmo saco feiticeiros, impuros, assassinos, idólatras e mentirosos. E diz: olha, você não pode herdar o reino de Deus. Ouça bem. É possível uma pessoa ser evangélica e ser mentirosa. É verdade isso? Diga amém. Porque ser evangélico é uma religião, irmãos. Agora, a vida com Deus passa por um caminho que é muito mais. Quando Jesus disse assim, se a vossa justiça não exceder, e muito, a justiça religiosa dos fariseus, vocês não vão entender nunca o que é o reino de Deus. Por isso, a mentira, ela só é pescada numa vida de intimidade com Deus, sincera, honesta. Que você não precisa mostrar para ninguém, é você e Deus. É a verdade, você e Deus. É a verdade, você e o Senhor. E aí é que está o problema. Se eu pratico algumas coisas para ter um apoio social, uma desculpa social, eu caio nisso. Só para você fixar no seu coração que isso não é invenção pastoral. Aqui mesmo em Apocalipse, no versículo 21:8, volta só um pouquinho, capítulo 21:8, diz assim:
Olha mais uma vez, a Bíblia é tão incisiva sobre isso que ela coloca assim: quanto porém aos covardes, que os covardes digam amém. Glória a Deus. Aos incrédulos, aos abomináveis, aos assassinos, aos impuros, aos feiticeiros, aos idólatras, e todos o quê? A parte que lhe cabe será no lago que arde com fogo e enxofre, a saber, a segunda morte. Então, o povo de Deus, irmãos, tem que buscar a verdade. Aquela verdade não só externa, mas aquela verdade interna do nosso coração. Porque nada, como é que alguém pode achar que engana a Deus? A Bíblia diz que a palavra não veio à boca, e Deus conhece todos os seus pensamentos. Então muitas coisas não vão adiante, porque Deus sabe que se Ele te der algumas coisas, preste bem atenção, se Ele colocar algumas coisas na sua vida, que Ele tem de promessa, e você não tiver bases de verdade para receber, sua vida vai ruir, não vai suportar o peso. Então, qual é a solução para isso? Daqui a pouquinho nós vamos ver. A solução para sair de uma vida de mentiras é, no primeiro momento, irmãos, a confissão. A Bíblia fala sobre confessar pecados. A confissão na Igreja Católica é usada como um sacramento. É um ato institucional da igreja. Eu me lembro da minha primeira comunhão, quando eu era católico, em que a freira que tinha preparado a turma para fazer a primeira comunhão, disse assim: vocês vão ter que fazer uma confissão antes de receber a hóstia. Quantos passaram por isso? Né? E aí eu disse assim: mas o que eu vou dizer? Não, você tem que contar um pecado para o padre. Eu falei: mas por que eu tenho que contar para o padre? Não, para ele te dar o perdão em nome de Jesus. Tudo bem. Eu contei uma mentira tremenda para o padre me perdoou, porque se eu contasse as verdades, eu sabia que eu não iria contar. Eu participei, tomei lá a comunhão, e ficou por isso mesmo. Porque isso é uma confissão imposta. Amém? Uma confissão sem convicção, é um protocolo religioso. Antes de tudo, a confissão tem que ser um ato voluntário, de um coração compungido, de um coração sincero. Porque se você não confessa por livre e espontânea vontade, toda confissão deixou de ser uma confissão que vai dar base para a reconstrução. Se por um lado é exagero na obrigatoriedade da confissão, como o sacramento da confissão que a Igreja Católica estabelece, por outro lado, a falta da confissão cria um abismo entre os filhos de Deus e o seu Deus. Porque Deus não pode, irmãos, nunca habitar com o pecado, com a mentira. Então, eu quero dizer para você que a confissão é um ato necessário e constante na nossa vida. Há uma necessidade sempre de confissão. E eu estou falando aqui neste momento, nesse primeiro momento, de confissão a Deus. De você confessar a Deus. Pastor, mas Deus não sabe, eu preciso confessar. O ato de confissão não é para Deus saber, é para você se conscientizar do seu erro. Porque quando você ora confessando a Deus, você vai colocar os pontos no i, os traços no t, e aquilo vai trazer a você uma consciência do seu pecado. Eu não posso tratar o pecado como uma coisa trivial. É algo sério, é algo que te separa de Deus, é algo que impede as suas orações, é algo que, se você não mudar, pode te levar, como nós lemos aqui, até o inferno. Então é algo muito sério. Não é algo que eu posso tratar assim: não vou falar. Então,
queria que você aprendesse um pouco sobre confissão, porque o primeiro caminho para você sair de uma mentira é quando você começa a reconhecer que aquilo é mentira através da confissão. Seja uma mentira para você mesmo, que você monta na sua cabeça, seja uma mentira para os outros. A confissão é bíblica, é fundamental para o relacionamento com Deus. Vamos ver algumas coisas sobre confissão, que é o caminho para a restauração da verdade na sua vida, da estrutura na sua vida. 1 João 1,9. 1 João 1,9. Qual é a saída, pastor, de uma vida construída em mentiras? O primeiro passo é a confissão. Você tem que reconhecer que aquilo não é bom. Você tem que reconhecer que aquilo é ruim na tua vida. O que diz aí? Se confessarmos os nossos pecados, Ele é o quê? Para quê? E nos purificar. Que injustiça? A injustiça que está sobre você. A Bíblia diz que você não pode se apresentar diante de Deus nessa injustiça. Você tem que ser purificado pelo sangue de Jesus. Diga glória a Deus. Então, irmãos, qual é o primeiro passo? O perdão de Deus está condicionado à confissão. Não basta você dizer assim, Deus sabe de todas as coisas. Deus precisa ouvir a sua confissão. Vou repetir bem alto aqui. Deus precisa ouvir a sua confissão. Não é porque Ele não saiba dos seus pecados. É que Ele precisa que você saiba se conscientizando dos seus pecados. Há pessoas que usam de muitos ardis, de muitas mentiras, e vão caminhando nessas mentiras. E vai chegar um momento em que a sua vida vai paralisar. Não há perdão sem confissão. Põe isso no seu coração. E isso é tão sério, que o direito humano, a legislação humana, quando toca neste assunto sobre perdão, tem o perdão judicial, a pessoa tem que confessar. É tão real isso, que o perdão só existe se a pessoa confessa. Então, a confissão traz luz nos lugares sombrios do nosso coração. Quando você começa a confessar, aí começa a ser iluminado, e nos dá a consciência da gravidade do nosso pecado. E mostra também, irmãos, a imensa misericórdia de Deus. Aí quando você vem cantar os hinos de louvor a Deus aqui, né, você vê o Cláudio outro dia falando aqui, dizendo que esteve lá. Como é que é aquele corinho? Que diz, eu estive da minha vida, fui perdoado. E ele canta, fui perdoado, né? E aí ele fala, né, das coisas. Quando a pessoa começa a cantar isto e ela tem consciência do pecado dela, e ela tem consciência de que confessou este pecado, e ela tem o perdão de Deus no seu coração, essa gratidão é tremenda. Você, quando vai louvar a Deus, você vai orar, você tem uma alegria, uma satisfação tremenda de estar com esse Deus. Você não faz isso como um ato religioso, vamos cantar. Não, você está ávido por agradecer a Deus, porque você tem consciência da obra que Ele fez na tua vida, do perdão que Ele traz na sua vida, da justificação que Ele traz na sua vida, da luz que Ele traz na sua vida, e da sustentação que Ele vai dar para o futuro da sua vida. Diga glória a Deus. Então, a confissão dos pecados nos dá perdão, nos dá alegria, a confissão nos traz paz, e a confissão nos dá a oportunidade para recomeçar. Olha, quando nós cometemos erros na nossa vida, o diabo sempre diz que acabou, não tem jeito, você não tem jeito, fulano não tem jeito, pau que nasce torto. Sabe, essa linguagem do inferno, eu quero dizer o seguinte, pau que nasce torto, Jesus é capaz de quebrar e replantar ele reto, porque Ele é o autor da vida. Às vezes a pessoa
não tem chance na sua vida. Mas Deus, quando nós confessamos e pedimos perdão, Ele reestrutura a nossa vida. A confissão fecha todas as brechas que permitem a entrada de Satanás em nossa vida. A confissão tira a força da acusação do diabo no nosso coração. Eu sempre digo aqui, você pode matar um cadáver, você pode pegar um cadáver e matar ele de novo. Depois que você confessa, acabou, irmão. O diabo não tem como te acusar. Por isso que a Bíblia diz que nenhuma acusação há para aqueles que estão em Cristo Jesus. Porque você confessou, então o diabo não pode mais fazer chantagemzinha no seu coração, te ameaçar no seu coração, trazer no seu coração temor, porque você está em paz. A confissão tem que ser o fruto desse arrependimento. Eu não quero mais isso para a minha vida. Confessar sem estar arrependido não vai produzir resultado. Ouça bem, há pessoas que até confessam, mas no fundo, se acontecer de novo, eu vou fazer. Ela confessa, mas o coração não foi mudado. Então, essa confissão ela tem que ser seguida de um profundo, de um sincero arrependimento. E o significado de arrependimento, irmãos, é uma volta de 180 graus. O que é isso? Eu estou indo para lá, eu tenho certeza que isso é assim, que é assado, aí começa a dar tudo errado, eu digo, puxa vida, deu tudo errado. Eu estou arrependido, eu errei, eu pequei, sabe o que eu faço? 180 graus. Eu vou na direção diferente daquela, na direção de Deus. Então, o que acontece quando nós confessamos os nossos erros? Nós somos libertos. A confissão liberta. Diga isso, a confissão liberta. E o que acontece quando nós não confessamos os nossos erros? Vem aqui que eu vou te mostrar uma situação que fica. Salmo 32. Vem aqui no Salmo 32. E nós vamos ver aqui alguém que não confessou pecados. Alguém que resolveu ficar na sua, vou ficar na minha. Esse alguém chamava-se Davi. Ele resolveu não ouvir a pregação do pastor, domingo à noite. Não, vou fazer isso não. Tá bom. Olha só, para você não ser dado por inocente. Eu não sabia. Você vai saber. Salmo 32, versículo 1. Bem-aventurado aquele cuja iniquidade é o quê? Cujo pecado é? Bem-aventurado o homem a quem o Senhor não atribui iniquidade e cujo espírito não há o quê? Dolo. Enquanto calei, olha só, não vou ouvir, não vou dar atenção, é mais ou menos, enquanto calei os meus pecados, envelheceram os meus ossos pelos constantes gemidos, o quê? O pecado vai produzindo uma dor e uma morte lenta. Vai te massacrando por dentro. Ele fala do gemido de todos os dias. A pessoa vai perdendo aquilo que eu falei, o brilho da vida, a alegria, porque ela sabe que aquilo é mentira. E versículo 4 diz, porque a tua mão pesava dia e noite sobre mim, e o meu vigor, eu achei que eu poderia conviver com aquela mentira muito bem, se tornou o quê? Aquele meu vigor foi minado, eu fui sendo minado, porque o que acontece é isso, o pecado não confessado, a mentira, aquilo que fica mentiroso, aquilo vai minando. Então, versículo 3, depois de tomar no couro, ele diz assim, confessei-te o meu pecado, e a minha iniquidade, não mais o quê? Disse, confessarei ao Senhor as minhas transgressões, e sabe o que aconteceu? E tu perdoastes a iniquidade do meu pecado. Diga glória a Deus. Pecados ocultos será sempre uma prisão na vida de uma pessoa. Pecados ocultos tornam a pessoa emocionalmente instável. Pessoa que ela tem aquela mentira lá, ela está sempre pisando em ovos, ela sempre está
com temores no seu coração. Há pessoas que contraíram para os seus corpos, ouça o que eu vou falar, irmãos, e para a sua alma, doenças e enfermidades, por não terem confessado. E aquilo foi matando a pessoa. Vou falar um pouco sobre confissão, que é o primeiro passo para derrotar a mentira. Confessar não é pedir desculpas a Deus. Oh Deus, desculpe qualquer coisa. Não é isso não. Confissão é um ato de contrição, diga, ato de contrição. Algo que você, dentro de você, você reconhece, e que você com humildade vai à presença de Deus. Temos que detalhar aquilo que Deus sabe, pois só assim tomamos consciência. Você sabe que uma vez eu estava ministrando num encontro de casais, e eu falei para as irmãs, eu disse assim, irmãos, o problema é que muitos casais vivem com enganos. Eu disse, tem mulher que engana até o marido, vai lá na carteira do marido de noite, não tira nem as primeiras notas, nem as últimas, tira do meio. Que o cara é um pão duro, né? Porque o marido pão duro é que é assaltado pela esposa. Porque se ele é um camarada que ele coloca, ele não vai sofrer isso. Você pode botar 1 milhão lá em cima da parede, ela não vai pegar, porque tudo é dela também, dá para entender? Mas aquele cara que não solta grana, aí a mulher começa a roubar o marido. Vamos dizer assim, legalmente não há roubo entre marido e mulher, irmãos. Essa é uma questão moral, amém? Uma mulher não consegue processar o marido porque roubou, porque ambos, tudo pertence aos dois. Então, o que acontece? Acontece que eu falei isso, eu disse assim, olha, esse é um ato genuíno de uma pessoa que dá desculpa para o seu ato. Ah, eu pego o dinheiro escondido porque ele não me dá. Mas você é ladrona, você é ladra. E eu falei isso umas 3 ou 4 vezes, você é ladra. Você está roubando seu marido. Irmãos, eu arranjei uma confusão. No final da reunião, veio a mulher toda correndo e disse, olha, eu discordo do Senhor. Discorda de quê, irmão? Esse negócio de pegar dinheiro do marido. Não é, eu disse, irmã, se você pega alguma coisa sem o consentimento de alguém, você está roubando. Ela, eu não sou ladra. Eu disse, bom, a irmã é que sabe, eu não vou entrar nesse contexto, isso é um problema seu. Mas sabe de uma coisa? A confissão, ela cria essa crise. Porque quando você começa a falar, você botar panos quentes, com as palavras devidas àquele seu ato, você não fica justificando. A Bíblia diz, se nós fôssemos julgar a nós mesmos, jamais seríamos o quê? Julgados, porque quando a gente faz um julgamento sobre a gente sempre dá uma desculpa, não, eu fiz isso por causa daquilo, eu sou assim por causa daquilo outro, eu sou assado por causa daquilo outro, não, isso foi problema da minha família, e bota a culpa no pai, bota a culpa no... e nunca se assume. Mas quando você começa a confessar, você começa a criar uma consciência a respeito daquilo, e isso é fundamental para o verdadeiro arrependimento. Há um exemplo bíblico, Daniel 9:20, vem aqui. Você não vai a lugar nenhum mesmo, que ainda não deu horário, então. Daniel 9:20, vem aqui. Vamos lá. Daniel 9:20. Olha só como é que Daniel conhecia este tema. Como é que ele sabia que era importante isso. Alguém pode ler? Daniel 9:20, bem alto. Marca aí na sua Bíblia. Olha só o que Daniel sabe, como ele sabia que era importante isso. Quem pode ler? Olha só, ele estava dizendo assim, eu falava, eu ainda, e orava, e fazia o quê? E confessava o meu pecado, e o pecado do meu povo de Israel.
Continua. Então, Daniel sabia que não adiantava ele se apresentar dizendo: Senhor, eu sou assim, sou assado, sou... Ele sabia que para se apresentar diante de Deus, ele tinha que se apresentar diante de Deus como alguém que realmente precisa de perdão sempre. Quem é que precisa sempre de perdão? Todos nós, irmãos. Todos nós, todos os dias, temos que ter essa consciência. Por isso eu não posso tratar Deus como aquele cara lá de cima. Por isso eu não posso ter um tratamento com Deus como uma coisa simples, um objeto. Eu não posso tratar Deus como se fosse uma coisa tão íntima, tão humana, tão pessoal. Deus é santo. A minha relação com Ele também tem que ser uma relação, sabe, de alguém que precisa sempre estar consciente do perdão, desse perdão no seu coração. Daniel orava e confessava o pecado dele e do povo. A oração era sempre ouvida. Se você ler sobre Daniel, você vai descobrir que Deus sempre ouviu a oração dele, porque ele orava de uma maneira. De que maneira, pastor? Ele orava confessando os seus pecados. A oração que não são ouvidas por falta de confissão é como malhar em ferro frio. A pessoa fala, mas o coração não está quebrantado. Não há uma verdade. Aquilo está em cima de mentira. Às vezes a confissão tem que ser no sentido horizontal. Às vezes a confissão não é só a Deus, é alguém que você atingiu. Ah, é, pastor? É. Há confissões que Deus está dizendo assim: tudo bem, eu estou pronto para te perdoar, mas vai buscar o Joãozinho ou a Mariazinha, porque esse mal não foi só contra mim. Esse mal foi contra aquela pessoa. Tiago 5,16, veja só o que diz a Bíblia. Tiago 5,16. Eu falei até agora que nossa confissão de pecados, boa parte deles, essa confissão é para Deus. Mas quando o nosso pecado, a nossa mentira, o nosso erro atinge uma pessoa que nós temos algum tipo de relacionamento, a Bíblia diz assim, alguém pode ler? Confessai o quê? Confessai, pois, os vossos pecados a Deus. Ah, então confessai, pois, os vossos pecados uns aos outros. E o que? Orai uns pelos outros. Para o quê? Serdes curado. Muito pode em sua eficácia a súplica de um justo. Então, há coisas que estão pendentes na sua vida, não é pelo perdão de Deus, mas é pela confissão a alguém na horizontal e pelo perdão, ou não. Pastor, se a pessoa não me perdoar, o problema é dela. Mas o seu problema é confessar. E por quê? Porque se aquela pessoa está sofrendo por causa de um ato seu, se aquela pessoa trouxe sofrimento você trouxe sofrimento sobre a vida daquela pessoa por um ato seu, você precisa confessar. Eu comecei dizendo aqui na minha pregação inicial, mentiras e desastres e o poder dessa confissão. Eu quero fazer uma oração com você. Eu não sei aonde essa pregação te alcançou, mas se tem alguma coisa que eu aprendi, é que quando Deus dá a palavra a um pastor, ele é o profeta de Deus. E se ele está falando, é porque essa palavra ela vai alcançar pessoas. E essa é a hora de você quebrar o jugo sobre a sua vida. Você sabe que a mentira ela começa a ser tão pesada que a pessoa começa a se arrastar.
ela começa a se arrastar, porque o tempo vai passando e aquilo vai corroendo a pessoa, e a pessoa vai perdendo o vigor, como a Bíblia diz, sequidão de estio. Todo o meu vigor se transforma em sequidão de estio. E a pessoa que suportava bem aquela mentira, vai percebendo que aquilo vai cortando a sua comunhão com Deus, vai cortando a sua declaração de fé, suas certezas vão se perdendo, porque a mentira vai corroendo a verdade. Não a verdade de Deus, mas a verdade que você estabeleceu falsamente. Eu quero ficar de pé com a igreja e eu quero orar ao Senhor. Você pode botar a mão no seu coração e dizer assim: Senhor Jesus, eu tenho ouvido a Tua palavra nesta noite e tenho aprendido, Senhor, diga isso, tenho aprendido, que ninguém constrói nada na base da mentira, do engano. Pai, me perdoa, porque também eu tenho entendido, Senhor, que muitas vezes eu quero montar uma vida irreal. Não é irreal pelo sonho que eu tenho, mas é irreal porque eu quero montar em cima de mentiras. Diga assim: Senhor, não permita isso na minha vida. Retira isso da minha vida. Me dá coragem para confessar os meus pecados a Ti, Senhor. E se for necessário, alguém que eu tenha atingido, prejudicado, Senhor, traz o Teu perdão, sara a minha vida, restaura o meu coração. Muito da doença, Senhor, que há no meu coração, é porque eu deixei, Senhor, que estas coisas me envenenassem. Diga: Senhor Jesus, eu sou Teu, eu Te pertenço, eu entreguei minha vida nas Tuas mãos, e eu quero construir esta nova vida em cima da Tua verdade, não da minha verdade, não do que eu acho certo, mas daquilo que a Tua palavra diz que é certo. Pai, em nome de Jesus, eu oro, eu Te peço que Tu me envolvas com Teu Santo Espírito e me traga consciência daquilo que eu tenho que confessar, da postura que eu tenho que mudar em relação a situações que eu tento insistir, ó Deus, que não vai dar certo. Me ajuda, Pai, em nome de Jesus, e que o povo de Deus diga amém e amém. Que o Senhor te abençoe e te guarde, faça resplandecer sobre ti o seu rosto e te dê a paz. Que o amor de Deus e as consolações do Espírito Santo sejam com todos vós, hoje e sempre. Amém. Vamos em paz, que Deus abençoe a todos.